E aí, home officers, como é que vocês estão? Gente, estou muito feliz, estamos iniciando aqui no nosso canal o primeiro vídeo e eu escolhi um tema de início também, um tema que conta o início da minha história como social media, dessa jornada minha da Bela aqui no método home office. Então, assim, vamos desde o zero, como tudo começou. Iniciei na faculdade de publicidade em 2015. Aliás, um ponto importante a se falar: não comecei com publicidade, eu comecei com a faculdade de sistemas de informação, porém não deu certo. Para quem não sabe, sistema de informação é essa faculdade de computação, né, de programação, enfim. E aí não deu certo, fui para publicidade em 2015 e aparentemente estava gostando da faculdade e tudo mais. Quando em 2016 surgiu para mim uma vaga de estágio na área. E eu falei, cara, que bacana, porque é uma empresa muito grande de Minas Gerais. Para quem não sabe, eu sou de Minas, atualmente moro em Santa Catarina, mas eu sou de Minas. E aí, essa vaga de emprego surgiu, de estágio, era na área de marketing. Eu ia ser auxiliar assistente de marketing, algo assim. Eu falei, nossa, cara, que oportunidade incrível e tudo mais. Comecei em 2016 e eu tava gostando bastante, tava sendo uma experiência muito boa pra mim e proveitosa, porque eu aprendi muitas coisas nesse estágio. Passou alguns meses, eu fui contratada, então eu fiquei mais feliz ainda. Falei, nossa, tá tudo perfeito, né? Fazendo publicidade, já tô estagiária de marketing, tinha e almejava muito trabalhar dentro de uma agência. Era tipo meu objetivo quando eu saísse da faculdade, era ser contratada por uma agência. Tudo lindo, flores e tudo mais, quando em 2017 teve uma crise financeira no mercado e a empresa começou a demitir. E eu já fiquei assim, morrendo de medo e tal, e como a minha vaga, ela foi uma vaga implementada, não tinha antes na empresa, eles começaram cortando por ela. Então eu fui demitida e o pior de tudo ainda é que eu recebia essa notícia uma semana depois de eu ter sido pedida em casamento. E eu fiquei assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque, né, gente, eu ia casar, eu precisava do meu emprego, era importante pra mim, questões financeiras e tudo mais. E eu fiquei muito frustrada, fiquei muito triste. Porém, o meu noivo na época, né, meu marido, ele sempre foi, né, sempre teve essa mente empreendedora. E ele não ligava muito para essa questão de CLT, de emprego. Então, assim, quando eu fui demitida, eu fiquei muito mal. E ele não, ele tava super tranquilo, pelo contrário, ele tava assim, nossa, não, preocupa com isso não, vamos pensar em alguma coisa. De certa forma, no pensamento dele foi algo positivo, porque assim, ele poderia talvez me mostrar um universo que antes eu era bem fechada, que é o universo de empreender, de você ter seu próprio negócio, não ficar dependendo de empresa e tudo mais. E ele começou a me mostrar esse lado. Gente, vamos ser sinceros, eu fiquei com muito receio, eu falei, cara, isso não vai dar certo. Cresci a vida inteira com a minha mãe falando, né, que a gente tinha que trabalhar e tal, e ter concurso, participar de concurso, e ter uma segurança, uma estabilidade. E eu falei, isso não vai dar certo, mas no fundo era o que eu tinha ali, eu queria muito trabalhar, não queria ficar parada. Então ele começou a me incentivar de certa forma a tentar negócios com que eu gostasse, abrir alguma coisa pra mim que eu gostasse. Comecei com uma loja online de roupa, e aí vendendo algumas peças de roupas que eu comprava e tudo mais. E, enfim, não foi muito pra frente, não. Isso, né, meados de 2018, por aí, eu tinha acabado de casar. E não foi pra frente. Depois mudei e fui pra uma loja de biquíni. Comecei loja online também, de biquíni e tudo mais. E não tava dando muito certo. Só que nesse período, no final de 2018 pro início de 2019... uma pessoa próxima a mim, inclusive foi a minha decoradora de casamento, entrou em contato comigo e ela sabia, né, que eu já tinha esse jeito com redes sociais e tudo mais, com fotografia, com essas coisas. E ela falou assim, Bela, não sei se você faria isso, não sei se você faz isso, mas eu tô precisando muito de uma pessoa para cuidar das minhas redes sociais, para administrar isso para mim, porque eu não tô tendo tempo para isso. E, enfim, eu não sei se você faz, se você topar, cara, isso foi muito de Deus pro meu início, assim, sabe? Porque eu falei, no início eu fiquei com medo, eu nunca tinha feito isso pra outras pessoas, né? Eu tinha as minhas redes sociais dos meus negócios,
mas nunca tinha administrado de ninguém, nunca tinha feito nada disso. E eu falei assim, tudo bem, não tem problema. Inclusive, eu já não estava dando muito certo, né, na minha loja online e tudo mais, então ia ser uma oportunidade. Cobrei um valor simbólico, algo que não é o valor de mercado atual, mas eu cobrei no início pouquinha coisa mesmo para administrar, para estar fazendo essas postagens para ela, criando alguns conteúdos algumas vezes, enfim, cuidando dessa parte, né, das mídias dela. E aí, nesse período, nesse meio tempo, eu estava tentando outras coisas, tentei também maquiagem, fiz curso para maquiadora, gente, tudo que tinha possível, acho que passou na minha cabeça de tentar, assim, como negócio para empreender. E, paralelamente, cuidando, né, das redes sociais dessa conhecida minha. E aí, nesse meio tempo, meu marido conversou comigo sobre o marketing digital. Ele falou sobre o marketing digital comigo, ele já estava pesquisando esse mercado. E eu falei, cara, que legal, interessante, tudo mais, vou tentar fazer um curso sobre isso. E eu comprei um curso online, fiz o curso disso e me ajudou em muitas questões, porque como eu já tinha feito a faculdade de publicidade, tinha algumas questões teóricas, algumas questões que fazem parte, né, dessa parte de comunicação, que já tinha me ajudado, e o marketing digital foi um complemento, algo que era, né, atualizado, porque a faculdade de publicidade ela não é tão moderna assim, na minha época não era, né? Então o marketing digital ele veio como uma atualização sobre tudo que eu já tinha visto. E eu comecei a estudar bastante, isso me ajudou. E ele falou, por que você não cria uma página no Instagram com conteúdos sobre o que você sabe? Ia mesclar um pouco do que eu aprendi na publicidade com o marketing digital que eu tinha feito o curso e alguns conteúdos que eu já tinha consumido online, coisas que eu tinha aprendido, e eu poderia dividir isso com o pessoal. Foi aí que em 16 de setembro de 2019 nasceu o método Home Office e eu comecei a criar conteúdo. E então, o que eu estava fazendo neste momento? Eu estava empreendendo, entre aspas, que já estava no final da minha loja, não estava dando certo, cuidando da rede social de uma pessoa que eu conhecia e comecei a página do método. Então, assim, eu não tinha uma renda grande sobre isso, era algo que eu estava fazendo assim, no escuro mesmo, né? Eu via que existiam outras páginas de conteúdo e tudo mais, e eu falei, eu vou mergulhar nisso e vamos ver o que vai dar. E aí eu comecei dando dicas para empreendedores online, pessoas que tinham um empreendimento e não sabiam como cuidar da página delas. Mal eu sabia que eu já estava ajudando pessoas a serem social medias do seu negócio. Porque o empreendedor online que ele cuida da sua página, ele está agindo como um social media, ele está praticando ali estratégia de um social media. Então, assim, eu estava ajudando pessoas a administrarem a página dela, né, nesse tempo ensinando sobre social media. Nem eu sabia que o que eu estava fazendo era serviço de social media, gente. Eu cuidava da página, mas assim, eu cuido de uma página do Instagram. E aí, nesse tempo que eu estava fazendo esses cursos e tudo mais, surgiu outra pessoa que eu conhecia e também me pediu a mesma coisa. Ela sabia que eu estava cuidando dessa página e ela falou, Bela, eu vi que você está cuidando lá e tal, você também, né, não sei se você está querendo contratar mais pessoas e tudo mais, mas você também poderia cuidar da minha página para mim, enfim. E aí eu falei assim, uai, esse negócio tá dando certo. E aí eu fui, aceitei e comecei a cuidar da página dela também, e criando conteúdos, postagens e tudo mais. O que eu pensava nessa época que eu não sabia o que era o social media? Eu pensava assim, o que eu faria se esse negócio fosse meu? Porque eu tive 2 lojas online antes, então eu tinha muito, eu pesquisei muito, eu estudei muito sobre isso. O que eu tinha que fazer, o que era melhor, o que não era. Então eu falava assim, eu não sabia que existiam estratégias certas, eu não sabia nada sobre isso ainda. Então eu falava assim, eu vou pensar o que eu faria se esse negócio fosse meu para dar certo, o que eu postaria, eu amei, gente, amei esse universo, eu me identifiquei demais. Quando eu vi, eu tava gostando muito, também cobrei um valor simbólico. Na verdade, no caso dela, a gente fazia permuta, porque ela tem uma estética, então foi muito bom pra mim. E aí, foi dando certo. Quando eu fui ver, ela me indicou para outra pessoa e assim a gente começou a crescer nesse negócio de social media. Passando o tempo, meu marido aprofundou em outras questões do digital também
mexendo enfim, com outros ramos no meio digital. E as pessoas direto me perguntavam, e você, o que você faz? Eu gerencio redes sociais. E eu não sabia, gente, eu nem sabia do termo social media, eu nem sabia que existia essa profissão. Então, eu me denominava assim. E aí, pesquisando mais sobre isso, eu via várias pessoas falando, social media, pessoa que cuida do Instagram. E eu ficava assim, gente, eu acho que eu sou social media. E eu fui pesquisar mais sobre esse assunto, até que realmente eu vi que tudo que eu estava fazendo ali, é lógico que ainda precisava dar mais uma pincelada, alguma coisa mais que desse mais, a parte mais prática, estratégica do planejamento e tudo mais, precisava ser moldada de forma melhor, mas o básico que eu estava fazendo já era um serviço de social media, já era um serviço de um gerenciador de redes sociais, sabe? Então eu fiquei assim, caramba, eu tenho um nome de uma profissão que eu exerço e eu não estava me considerando assim, sabe? Eu estava me desvalorizando, porque a cada pessoa que eu conhecia nova, cada pessoa cada cliente que surgia pra mim, eu ainda continuava com aquela mentalidade pequena de eu faço post pra você e vou cobrar um valor X. E aquilo estava começando a exigir muito de mim, porque eu gastava tempo do meu dia ali criando, planejando, pensando o que ia ficar legal, o que não ia, criando estratégias, lendo muito sobre isso, estudando muito sobre isso, e ainda assim com uma mentalidade de quem não era. Então, a partir desse momento que eu comecei a me ver como realmente um social media e não só como uma pessoa que cuidava da rede social de um coleguinha, de alguém conhecido, eu comecei a valorizar mais essa profissão e entender que eu realmente era uma social media. Então, começou assim, e eu vi já que diversas pessoas me procuraram falando que iniciaram dessa maneira também. Cuidando do Instagram de alguém, até mesmo de um familiar próximo que tem um negócio online, precisava de alguém e tudo mais, mas ainda não se sentia mesmo de fato um social media. Então eu tô aqui também para te falar que se você faz isso, você é um social media, tá bom? Você é um gerenciador de redes sociais, você tá aí nessa profissão incrível. Mas vamos voltar aqui ao assunto, e daí eu comecei a gerenciar mais Instagrams por muita indicação, lembrando que, paralelo a isso, o método home office estava crescendo. Eu não parei, aliás, eu dei uma pausa de alguns meses no final do ano de 2019, e voltei com tudo no início de 2020, e daí não parou mais. Aí eu continuava criando conteúdo, ajudando empreendedores online que queriam gerenciar o Instagram deles e ao mesmo tempo gerenciando o Instagram de alguns clientes que eu já tinha. Com o andar da carruagem, eu vendo que eu estava ganhando muita bagagem sobre esse assunto, eu resolvi trazer mais isso no método. Então, de certa forma, eu foquei na entrega de conteúdo como social media, que querendo ou não, ainda assim eu estava ajudando empreendedores que trabalham administrando, gerenciando as contas de Instagram da empresa deles. Então, assim, muitas vezes o empreendedor que cuida do seu Instagram, igual eu disse, ele acha que isso não é só mais uma coisa que ele faz, mas ele está sendo um social media da sua empresa. Então, assim, o conteúdo que eu entregava ali, que eu entrego ali no método, ele é focado em social media e atende também pequenos empreendedores que querem administrar e cuidar do seu negócio, porque essas dicas também servem para ele. E é isso, foi dessa forma que eu comecei, foi assim, realmente ajudando pessoas sem saber que eu estava sendo um social media. Quando eu me descobri mais sobre essa área, depois disso, gente, eu aprofundei em tudo que eu precisava. Eu peguei todo o conhecimento que eu já tinha de publicidade, todo o conhecimento que eu adquiri fazendo curso de marketing digital, todo o conhecimento que depois que eu fui pesquisando, que eu fui fazendo mentorias e tudo que eu podia para crescer nessa área de social media. Não tem hoje uma graduação de social media, mas eu acredito que o fato de eu ter feito o curso de publicidade, ele me ajudou em muitos aspectos, porque apesar dele não ser focado nisso, tem muito embasamento ali, muitos conteúdos que são base para o que eu sei hoje. Então, se me perguntarem, Sibel, você acha que é necessário ter uma faculdade e tudo mais? Assim, eu não acho que é necessário para você ser social media hoje. Mas se você quiser fazer uma faculdade, te indico fazer uma faculdade de comunicação para ter esse
embasamento, porém você encontra muito conteúdo sobre isso, você encontra cursos incríveis, que inclusive em breve a gente vai falar mais sobre, cursos na internet que vão te ajudar. Então, para você ter social media, basta você estar disposto, estar antenado aí, né, nas coisas da internet, nessas atualizações, em tudo que acontece, gostar dessa área, gostar de realmente estar envolvido nesse meio da comunicação digital, querer ajudar empreendedores a crescerem com seus negócios, ter mesmo essa ligação mesmo com esse ramo, com esse nicho, que é um nicho incrível e que com certeza vai crescer e vem crescendo cada vez mais. Foi a profissão do ano de 2020 e eu tenho certeza que vai estar entre as profissões de 2021 e diversos outros anos aí pra frente, porque hoje em dia, se o profissional não está no mercado digital, ele precisa ir. Então a gente sabe que a profissão de social media, ela vem cada vez mais se destacando. Então eu dou assim, as boas-vindas para você que está querendo iniciar nesse meio. Pode ter certeza que a gente vai ajudar demais vocês com tudo que a gente puder. Vai ter muito conteúdo incrível aqui para ajudar vocês. Para quem está iniciando, para quem já está também, às vezes tem algumas inseguranças, algumas dúvidas. E para começar, eu queria mesmo me apresentar para vocês saberem, né, de onde que surgiu isso, de onde que surgiu a Bela do Método Home Office, de onde que surgiu o social media na vida dela. E agora vocês já sabem, fico muito feliz em compartilhar isso com vocês. E é isso, gente. Meu primeiro vídeo aqui, eu tava doida pra falar isso. Se inscrevam no meu canal. Deem o seu like nesse vídeo se vocês gostaram dessa história. E bora, porque tem muito conteúdo aqui ainda pra frente que a gente vai trazer pra vocês sobre esse ramo, sobre esse nicho incrível, sobre esse mercado maravilhoso que é o mercado de social media. Foi um prazer falar com vocês. Um beijo e até mais. Amor, acabou.